Oi, pessoal, vamos lá para mais uma aula de Economia e Finanças? Bora lá? Antes de assistir a esse vídeo aqui, eu recomendo fortemente que você leia o livro e também acompanhe as estruturas das ideias no mapa conceitual. Esses dois recursos você acessa pelo Classroom e nesse vídeo a gente vai abordar o segundo capítulo do livro de Economia e Finanças, que é em dois tópicos: oferta e demanda e elasticidade de preço da oferta e da demanda, tá? Bom, iniciamos então entendendo em que ramo das ciências a economia se situa. Vocês podem ver aí que a economia entra no âmbito das ciências sociais, mais especificamente nas ciências sociais aplicadas. A economia se pauta pelos estudos da sociedade e considera os critérios de análise de produção e consumo, que devem responder às perguntas o que, quanto e para quem produzir, os critérios de análise de distribuição de renda, que está associado a políticas públicas de emprego e renda, e os critérios de política econômica, que referem-se às práticas e leis que regulam as relações entre os agentes econômicos. Existem duas amplitudes em que a economia se pauta em seus estudos: a microeconomia, que estuda as relações entre dois agentes econômicos que vocês estão vendo aí, que são as famílias, que representam todas as pessoas de uma coletividade, que pode ser uma região, um país, e as empresas que se encontram nesse mesmo âmbito e que representam as células sociais que têm o objetivo fundamental de distribuição de renda, tá? Em um contexto mais amplo, chamado macroeconomia, são desenvolvidos estudos da dinâmica que envolvem as relações entre os países, os mercados e as políticas que são praticadas por eles. Esse é o sistema econômico. O sistema econômico é uma abordagem pela qual são analisadas as relações entre os agentes econômicos, nesse caso aí, as famílias e as empresas, e envolve a maneira pela qual ocorre a produção e o consumo de bens e serviços, que são gerados pelas empresas e consumidos pelas famílias. Além da maneira pela qual esses agentes eles são remunerados, tá? As famílias e as empresas. Vamos ver aí como é que isso daí se comporta. Esse primeiro fluxo aí, ó, ele representa o consumo de bens e serviços que são produzidos pelas empresas e consumidos pelas famílias. Observem as letrinhas em amarelo no lado, que cada fluxo vai ter uma letrinha em amarelo, tá? E, além disso, vocês observem que esta relação é de uma linha cheia, e essa daqui, que vai no sentido contrário das famílias para as empresas, é de uma linha tracejada. Observem que a linha cheia, ela representa o fluxo físico, tangível de bens e serviços. E o outro fluxo, que é de linha tracejada, na legenda, representa o trânsito dos recursos financeiros, que são os pagamentos pelos bens e serviços consumidos pelas famílias às empresas. Esse outro fluxo aí, ó, é a entrega de mão de obra. Então, as famílias, como recurso de produção, representam o trabalho e entregam o seu trabalho ou a sua força de trabalho às organizações empresariais, que, em contrapartida, as remuneram com seus salários. Esse outro agente é o governo. No caso, aí eu coloquei a bandeira do Brasil para a gente pensar no que diz respeito à nossa realidade aqui. Por um lado, tanto as famílias quanto as empresas geram e produzem, geram trabalho e etc. e recolhem tributos para o governo que, em contrapartida, lhes oferece bens e serviços públicos. No caso das famílias, as creches, as escolas, os hospitais. No caso das empresas, os distritos industriais, os benefícios, eventualmente algum benefício fiscal, estradas de rodagem e por aí vai. Tá? Lá em cima vocês veem um outro agente, que é o restante do mundo. As relações do Brasil ou do país com o restante do mundo produzem exportações, que é um fluxo de bens e serviços
produzidos internamente e exportados para o restante do mundo. E, em contrapartida, as importações, que são os recursos que são obtidos em outros países e assumidos no território nacional. A primeira relação que a gente pode ver aí, observem, é essa de superávit. Ela diz respeito ao resultado da balança comercial, que revela os resultados das importações e das exportações. Nesse caso, especificamente, quando as exportações são superiores às importações, a gente tem o que nós chamamos de superávit, que é o que está representado aí. Nessa outra relação, nós vemos a soma dos bens e serviços que são produzidos pelas empresas e consumidos pelas famílias, acrescido do fluxo de mão de obra, que é o serviço prestado pelas famílias às empresas. Tá? Isso tudo se chama produto nacional. Nessa outra relação, nós temos a renda nacional. Nada mais é do que a soma de três rendas, né? Os pagamentos às empresas pelos bens e serviços tomados pelas famílias, a remuneração dos fatores de produção, que é o conjunto de juros, lucros e aluguéis e salários, e os tributos pagos pelas empresas e pelas famílias ao governo. Tá? Nessa relação que vocês estão vendo aí agora, tem a explicação da origem dos investimentos que o governo realiza. De onde é que vem o recurso? O dinheiro que o governo usa para produzir e entregar os bens e os serviços que ele produz e entrega para a comunidade, como os hospitais, as escolas, as estradas, tal, vem da soma da poupança compulsória, que é gerada pela Previdência Social, pelo trabalho, né? E pelos tributos que são recolhidos pelas empresas e pelas famílias. Esses recolhimentos é que dão ao governo a capacidade de gerar uma coisa que se chama renda secundária, que é composta pelos bens e serviços que ele entrega aos cidadãos. Os cidadãos são remunerados pelo salário, mas tem uma renda adicional que é essa que são os serviços entregues pelo governo. É lógico que a renda não é gratuita, né? Não tem nada gratuito, é tudo pago. Mas o conceito que está por trás desse mecanismo é que os recursos que vêm dos cidadãos de diversas rendas acabam gerando benefícios coletivos que retornam para todos os cidadãos, como a renda adicional, por meio de bolsas de estudo, por meio de escolas gratuitas, por meio de farmácia popular e por aí vai, tá? Essa outra relação aqui representa a composição do produto nacional, que é todo o consumo das famílias, mais a mão de obra captada e paga pelas empresas, o superávit da balança comercial e os investimentos do governo. Então, o produto nacional acaba sendo o somatório de toda a riqueza gerada pela nação em um período por todos os seus agentes, interna e externamente, pois envolve até os que operam lá no exterior e contribuem com as importações e com as exportações. Certo? Então, a base dos estudos econômicos está no mercado, que é composto por duas forças antagônicas, a oferta e a demanda. Quem provoca a demanda são os demandantes, ou seja, todas as pessoas dispostas a comprar e que possuem renda. A demanda é representada em um gráfico como esse daí. No eixo Y, temos os preços dos produtos demandados, que evoluem de baixo para cima. No eixo X, nós temos a quantidade de produtos demandados, que evolui da esquerda para a direita. Certo? Observe que essa linha, ela decai da esquerda para a direita. Isso significa que, à medida em que os preços são baixos, a quantidade demandada é alta. Bom, isso é lógico, né? Preço baixo, quantidade alta de demanda. Agora, por outro lado, se os preços dos produtos demandados sobem, então a quantidade demandada decai. Bom, isso ocorre por uma série de fatores, mas um dos mais importantes é a renda.
A renda é um restritor natural para a demanda, pois apenas consome quem tem renda suficiente para consumir. Tem mais uns mistérios que modificam o padrão de demanda. Olha só, imagina o seu salgadinho favorito. Você consome dele assistindo Netflix. Isso é uma maravilha, é o descanso do dia. Mas o preço dele também é barato, então você fica duplamente feliz. E quanto mais barato for, mais você consome. Até que um belo dia você vai lá no supermercado e vê que o seu amado salgadinho subiu de preço. Aí você fala assim: ah, desaforo, eu nem gosto muito desse negócio aí, ó, não vou comprar mais não. Então você se lembra: ah, tem pipoca. E olha só como é que o preço está baixo. Resultado? Então você pega e compra. Qual é a moral da história? Entre dois bens, um substituto e um principal, quando sobe o preço do principal, a quantidade demandada do substituto aumenta. Mas você pensa que os mistérios param por aí? Para não. Imagine então que você gosta muito de hambúrguer, você ama hambúrguer, mas tem que ter refri acompanhando. Se não tiver refrigerante, você nem quer comer hambúrguer. Mas tudo bem, né? Porque os dois têm um preço baratinho. Então você vai e compra os dois. Então, o que acontece com esses bens? Todo mundo consome muito. Só que um belo dia, o refri sobe de preço. Aí você vai lá na hamburgueria e constata isso. Putz, aí você fala assim, né? Também não vou comprar. Aliás, não vou comprar nem o refri nem o hambúrguer. Beleza? Qual é a moral da história? Entre dois bens complementares, se sobe o preço de um, a quantidade demandada do outro decai. Pensa que os mistérios que envolvem a demanda param por aí? Tem mais. Olha só, sabe aquele refri que você deixou de comprar porque o preço subiu? Pois bem, um monte de gente espalhou a notícia de que o preço iria subir que nem um foguete. Bom, aí a galera pegou e correu para o supermercado e estocou o refri com medo de ficar sem. Por isso a hamburgueria subiu o preço, entendeu? Moral da história: a expectativa de alta de preços ou falta de produtos provoca aumento da quantidade de vendas, falta do produto e consequente aumento de preço. Para entendermos em linhas gerais sobre o comportamento da demanda, vamos lá estudar como se comporta a oferta. Pense em um gráfico em que no eixo Y evoluem de baixo para cima os preços dos produtos e lá no eixo X evoluem as quantidades ofertadas dos bens, de pouco para muito. Se um produto é barato, é natural que os ofertantes não estejam muito entusiasmados em ofertar, pois lucram pouco. Entretanto, à medida em que os preços dos bens tornam-se atrativos ou mais caros, a quantidade da oferta evolui, pois as empresas imaginam que vender mais vai fazê-las lucrar mais. Dessa maneira, se sobe o preço dos bens, sobe a quantidade ofertada, e se o preço baixa, baixa a quantidade ofertada, certo? Assim como na demanda, na oferta existem influências do ambiente econômico. Quando os custos de produção são baixos, existe desejo de produzir e ofertar, pois custos baixos representam lucro alto. Entretanto, se os custos de produção sobem, a quantidade ofertada tende a diminuir pelas expectativas de redução de lucro. Além da influência dos custos, existem outras influências. Quais são? A primeira, mudanças tecnológicas que podem refletir em aumento de produção ou redução de custos. Mais uma. Avanço da concorrência e de bens substitutos que aumenta o poder de barganha dos compradores, né? E
e tende a reduzir preços. Condições climáticas adversas que atingem a safra, provocam escassez e, consequentemente, aumentam o preço da oferta. E expectativas futuras, quando, por exemplo, a iminência de se ter carros elétricos por um preço acessível impacta a oferta de carros normais. Vocês devem ter notado que os movimentos da demanda são antagônicos aos da oferta, certo? Nesse outro gráfico aqui, nós temos 3 eixos. Talvez vocês consigam enxergar um pouco melhor isso que eu disse. Olha só, o eixo Y do lado esquerdo é o eixo do preço da demanda. O eixo Z do lado direito é o preço da oferta. Essa curva representa a curva da demanda. Quanto menor o preço, maior a quantidade demandada. E quanto maior o preço, menor a quantidade demandada. Isso nós já havíamos visto. Esta outra curva aqui representa a curva da oferta. Quanto maior o preço, maior a quantidade ofertada. E quanto menor o preço, menor a quantidade ofertada. Podemos abstrair, então, que a relação preço-quantidade para a demanda evolui de maneira inversamente proporcional e na oferta evolui de maneira diretamente proporcional. Dessas duas curvas, é possível entender que nos mercados a oferta e a demanda evoluem de maneira desigual, em razão de antagonismo existente entre as vontades dos seus agentes, ofertantes e demandantes. Entretanto, em alguns pontos, elas se cruzam. Nesse cruzamento, existe um preço de equilíbrio e uma quantidade de equilíbrio, que significa que, por esse preço, os compradores estarão dispostos a comprar e os vendedores também estarão dispostos a vender. Até agora, nós vimos que as quantidades dos produtos, tanto os ofertados quanto os demandados, mantêm relação com os preços. Se os preços no mercado oscilarem, eles provocarão também uma oscilação nas quantidades ofertadas e demandadas. Dessa associação surge o conceito de elasticidade de preço, mas a gente viu também que os movimentos da oferta e da demanda são antagônicos. Logo, a elasticidade de preço evidencia esse mesmo antagonismo, quando é calculada para a oferta ou para a demanda. Por exemplo, pelo lado da demanda, a elasticidade de preço serve para analisar a capacidade de compra e pelo lado da oferta, o nível de competição que existe no mercado. Para analisar a elasticidade de preço, é necessário inicialmente calcular a variação de preços. Para isso, define-se o intervalo de tempo que se quer analisar. Obtém-se o preço final e divide-se pelo preço inicial. Obtém-se então, com essa operação, o delta de variação ou a amplitude da variação de preços. Faz-se aí a mesma coisa para a quantidade. Então, o objetivo será identificar uma relação entre as deltas de variação de preço e de quantidade. A relação dos deltas de variação do preço e da quantidade, em que a quantidade varia pouco comparativamente ao delta do preço, revela inelasticidade. Se atribuído pela baixa sensibilidade da variação da quantidade, estão vendo aí, em relação ao preço. Então, a quantidade variando pouco, o preço variando bastante. Um exemplo disso é quando os remédios sobem muito o preço, mas as pessoas continuam comprando, mesmo reclamando, por ser um bem que não pode ser deixado de lado. Quer dizer, mesmo que o preço varie muito, a reação dessa variação nas compras é pequena e não produz um delta expressivo comparativamente. O contrário acontece, temos uma relação elástica. Como anterior, é calculado o delta da variação da quantidade e preço em um mesmo período. Olha aí como a quantidade varia muito em comparação ao preço. Isso significa que mesmo pequenas variações de preço são suficientes para reduzir o interesse pela compra do bem, o que se traduz no delta de variação alto, medido na quantidade. Os produtos que possuem substitutos no mercado são os que mais apresentam esse padrão. Por exemplo, se a carne de boi apresenta uma pequena alta de preço, muita gente vai deixar de comprar boi para comprar carne de frango e por aí vai.
do lado da oferta, as relações dizem respeito ao nível de competição dos ofertantes. Na relação perfeitamente inelástica, as variações de preço não produzem impacto nas variações de quantidade. Isso acontece, por exemplo, em mercados em que poucas empresas detêm o controle da produção, como nos oligopólios ou quando só tem uma empresa que produz um produto, que é o monopólio. Quando é assim, as empresas não precisam se preocupar se existem concorrentes oferecendo produtos mais baratos. Então, praticam o preço que mais lhes convier. É o caso, por exemplo, dos combustíveis, do cimento e de algumas marcas de dispositivos de informática que eu não vou falar quais, tá? Quando os mercados são competitivos, então aí nós temos uma relação elástica. Nessa relação, pequenas variações nos preços produzem altas variações nas quantidades ofertadas. Isso acontece com todas as empresas que precisam brigar por insumos de produção, por exemplo. Se o plástico é um insumo relevante para as empresas de um segmento, pequenas variações de preço desse insumo geram grandes flutuações na produção de todas essas empresas do setor. Temos também uma relação inelástica. Nesse tipo de relação, o delta do preço, mesmo sendo expressivo, não produz variações significativas na quantidade. Quando isso acontece? Bom, quando existem, por exemplo, setores de mineração, no caso, alumínio. Mesmo que os preços do alumínio disparem no mercado, não dá para produzir mais alumínio porque as jazidas dos minérios são limitadas. Então isso acaba sendo um impeditivo, ok? Beleza, pessoal? Espero que essa apresentação tenha sido útil para entenderem a matéria do segundo capítulo do livro, tá? Mas eu reforço que vocês devem ler e acompanhar o mapa conceitual, tá bom? Agora vamos lá assistir a apresentação dos colegas para a oficina prática. Valeu, abração aí, tchau, tchau.